Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu apresento um material bem diferente, muito bacana, a respeito da Antártica, né, que é o correto, né, alguns chamam de Antártida, e da Groenlândia, né, lá no Ártico. Tudo porque eles divulgaram isso aqui. Acompanhem comigo. Isso daí foi uma matéria no portal Terra Planeta, né, dizendo que o declínio caiu abaixo da média. E esse título foi proposital pelo Portal Terra, porque você imagina o público leigo lendo essa notícia: o declínio caiu abaixo da média. Ou o público leigo não vai entender nada, ou alguns vão colocar, ora, então continua declinando, né? Mas depois vem, no mesmo título, o gelo marinho da Antártica está mais forte do que nunca. Ora, aí o público leigo fica, caramba, mais forte do que nunca, ao mesmo tempo o declínio caiu abaixo da média. Vamos entender. A matéria diz, né? Eu dei o print quase todo da matéria respeitando os créditos do Portal Terra. Depois vocês vão ver algumas coisas bem marcantes, extremamente significantes. Aí fala ali que o gelo marinho da Antártica, ali já coloca Antártida, né? O certo seria colocar a mesma coisa que está no título, Antártica. Fechou 2024 com uma recuperação notável, aproximando-se dos níveis médios históricos após anos de baixas recordes. De acordo com o National Snow and Ice Data Center, que é o NSDC, né, tantas vezes demonstrado já nesse canal, inclusive no último vídeo a respeito do Ártico, a taxa de perda de gelo da Antártica diminuiu durante os últimos meses do ano, em contraste com o declínio acelerado observado entre 2016 e 2023. Ora, o que nós tivemos em... Lembrando que a Antártica está no hemisfério sul, está aqui com a gente. O que nós tivemos em 2016 e 2023, Portal Terra? O El Ninho. Eles citam o El Ninho. Eles vão citar o El Ninho no final da matéria. Tá? De acordo com o relatório, intitulado Celebrando o Ano Novo com o Clima Ártico Quente, a extensão do gelo marinho na Antártica em 31 de dezembro do ano passado atingiu 7,32 milhões de quilômetros quadrados, muito próximo da média de 81 a 2010. E que esse número marcou uma mudança em relação aos valores mínimos históricos de 2017 e 2023. Depois, eles colocam papel da variabilidade natural. Que curioso, né? Finalmente eles colocando, né, o correto, mas tinha que estragar a matéria, né? E vocês vão ver o porquê. Aí fala ali que a perda média diária do gelo durante novembro e dezembro de 24 foi de 140 mil quilômetros quadrados, menor do que a média histórica de 165 mil quilômetros quadrados. Isso permitiu que o déficit de 1,6 milhão de quilômetros quadrados acumulado no início de novembro fosse apagado. Regionalmente, tensões de gelo acima da média foram observadas nos mares de Weddell e Amundsen ocidentais, embora as áreas, como o Mar de Ross, elas tenham permanecido em níveis ligeiramente abaixo. Mas vejam só, os mares de Weddell e Amundsen tiveram extensão de gelo acima da média. Ora, a tendência não é de aquecimento, a tendência não é de degelo, não foi isso que os modelos do IPCC, da ONU, né, dos doutores do clima colocaram? Né? Não é possível o CO2 causar o aquecimento ligeiro que vocês falam no Ártico, né, e o degelo na Antártica.
Aliás, e o crescimento de gelo na Antártica. Né? Ele é dupla face. Né? É a física double face. Né? É isso? Né? Tem duas caras. Aí fala ali, que o relatório destaca, né, que que embora essa recuperação tenha ocorrido, que isso não invalida as tendências de declínio de um longo prazo. E que não invalida a hipótese do aquecimento global antropogênico. Curioso, né? Que alguns meses não invalidam. Mas se a notícia fosse ao contrário, aí é válido, né? Curioso mesmo. Muito curioso. E a própria matéria se contradiz antes de eu entrar aqui nos detalhes mais técnicos. Você só encontra nesse canal. Porque a própria matéria diz: um mês em que a extensão se aproximou da média é muito curto para contradizer a ideia de mudança de regime. Claro, né? Nossa. Né? Que desde 2016 pesquisadores especulam sobre um possível novo regime no qual as extensões de gelo marinho da Antártica permaneceriam persistentemente baixas devido a influências oceânicas e climáticas. Este período incluiu eventos extremos como a baixa recorde de 2017 e as extensões notavelmente baixas em 2023 e 2024. Ora, mas depois a própria matéria diz: no entanto, nem tudo foi declínio. Em 2021 e 2022, por exemplo, foram registrados episódios com extensões próximas e bem maiores do que a média histórica. Putz, peraí, muita calma nessa hora, né, gente? Se ali diz, né, que embora essa recuperação ofereça alívio, mas não invalida tendências de declínio de longo prazo, né, e que não contradiz a ideia de mudança climática, né, de regime. Mas, peraí, 2021 e 2022, extensões próximas e acima da média. Mas aí alguns meses não invalidam. Mas espera aí, foram 2 anos seguidos de crescimento. Aliás, muito mais, porque quando a gente pega os dados históricos, né, que já foram apresentados nesse canal, num passado recente agora, isso após os anos 2000, né, um pouco bem mais após, né, nós tivemos um crescimento recorde de gelo. E a própria matéria diz e confirma: isso reflete a alta variabilidade natural do gelo marinho na Antártica, que pode flutuar significativamente de ano para ano. Não, peraí, né? Ao mesmo tempo, a matéria diz: vamos de trás para frente, né? Que seria o correto, né? Um pouco mais correto. Alta variabilidade natural do gelo marinho, que flutua de ano para ano. 2021, 2022, anos históricos, com extensões até maiores do que a média. Né? Mas, ao mesmo tempo, alguns meses de crescimento, né, após o mínimo recorde em 2017 e 2023, não invalidam. Vamos consertar a matéria. Né? Numa única frase que a própria matéria coloca. Bastava colocar o final. Isso reflete a alta variabilidade natural do gelo marinho da Antártica, que pode flutuar significativamente de ano para ano. Pronto. Duvida? Vamos lá. Aí ali, ó, na própria matéria, né, o Ártico continua registrando perdas alarmantes, que foi explicado aqui num vídeo recente. Acompanhe. Né? Acompanhe o porquê.
né, resumidamente, devido a um ciclo nodal lunar de 18,6 anos, que tem seus máximos e mínimos. Né? Agora, nesse ano, 2025, com o máximo, né, e que é um dos fatores que causa, né, não é um fator isolado, né, que causa justamente aquilo no Ártico. No Ártico todo? Não. Né? Porque eles falaram do inverno. Esquece o verão. Né? No verão, realmente, né, há uma perda ali significativa de gelo. Aí o próprio NSIDC atribui esse recuo no Ártico como fatores, né, o crescimento tardio do gelo em áreas como a Baía de Hudson, né, a entrada de águas mais quentes do Atlântico para o norte, no Mar de Barents, e em dezembro as temperaturas do ar estavam até 8 graus acima da média em algumas regiões. Mas não cita o ciclo nodal lunar. Né? Não cita a corrente de Kuroshio. Eles não citam. Mas vamos lá. Vamos corrigir um pouquinho isso. Quando a gente fala do Ártico, a Groenlândia, que está no Ártico, né? Está no Ártico, né? Tem a parte continental da Groenlândia, ela é rodeada, né, pelo mar ali. Ela ganhou 42 bilhões de toneladas de gelo e neve novos. Quem diz? O Polar Portal, que é do DMI. Quer discutir? Entra lá no site do DMI, né, e briga com eles lá. Né? A expertise em gelo ártico está ali. A legenda está ao lado. O aumento de massa desde 1º de setembro de 2024 é de 530 bilhões de toneladas, 43 bilhões de toneladas acima da média 81 de 2010. Ah, mas o gelo marinho é extremamente suscetível a essas variações, essas variáveis. Ah, mas na Antártica, né? Na Antártica não. No Ártico, sim. Né? O gelo marinho do Ártico é praticamente o mesmo de quando, por exemplo, o George Bush Jr. era presidente. No canto à esquerda da sua tela, né, a comparação com 11/4 de 2006 e 11/4 de 2025. Né? A área em verde, né, o ganho, a área aqui meio avermelhada, a perda. Aqui é a direita, né? Aqui é a esquerda, a direita agora. 11 de abril de 2025, 11 de abril de 2006. Muito similar. Né? Querem pegar dados históricos? Façam isso. Detalhe, estou dentro da era de satélites. Tá? Vamos continuar. Há mais gelo marinho ao redor da Antártica agora. Né? Bom, o corretor ali colocou Antártida, mas enfim. Agora do que quando Jimmy Carter era presidente. Tá? 10/4 de 80, 10/4 de 25. A mesma coisa que foi para o Ártico ali. As áreas em verde no canto esquerdo da sua tela ganham. E em vermelho, justamente, a perda. Quando a gente vai para a direita aqui com o cursor do mouse, 10 de abril de 80, 10 de abril de 25. É curioso, muito curioso, e ali os links, né, do NSIDC da NOAA, né, citados inclusive na matéria do Portal Terra. Agora é curioso que esse site, né, dedicado a mudanças climáticas, etc., né, o Inside Climate News, colocou, olha só, né, aliás, ao mesmo tempo a mídia evoca isso, né, dizendo que o CO2 é o culpado pela expansão do gelo na Antártica. Mas quando há o declínio, vocês podem colocar isso no Google, é fácil, também é o CO2 na Antártica. Que beleza, então ele causa aumento na Antártica do gelo marinho,
diminuição na Antártica também, no gelo da extensão do gelo marinho, né? Causa estabilização também do gelo marinho na Antártica. E no Ártico não, no Ártico ele causa perda, né? Que vergonha! Mas vamos supor que no Ártico também ocorresse ganho. Vamos inverter. Pense comigo, né? Vamos supor que as manchetes, né? Cientistas afirmam que CO2, né, a manchete seria essa: CO2 causa extensão de gelo no Ártico e degelo na Antártica. Ou vocês vão dizer que não iam colocar isso, né? Aí eles falam ali que tem tipo um escudo, que a corrente circumpolar antártica, do Oceano Antártico, forma um escudo com ventos dentro dessa zona de gelo, mantendo a água extremamente fria. Ora, quer dizer que para ali tem a explicação natural, mas para o Ártico não. Entendi, né? Ou melhor, estou entendendo, né? A matéria até que cita uma coisa correta, ainda bem. O gelo marinho não tem grande impacto no nível do mar. Ele cresce e derrete sazonalmente. Mais uma contradição, porque ao mesmo tempo vocês alegam que o CO2 também faz derreter o gelo no Ártico e faz expandir na Antártica. Veja que por alguns meses, né? Ai, ai. Que picadeira, hein? Nossa Senhora! Mas aí também falam que o canal já divulgou. O gelo marinho da Antártica aumentou um pouco. Não um pouco, né? Um pouco. Né? Nos últimos 10 anos. Em 2012 e 2014, atingiu extensões recordes a cada ano durante o inverno. Ora, mas a tendência não é de aquecimento, não é de degelo. Que bagunça, que comédia pastelão, hein? Aí a matéria coloca corretamente, atingiu 19,5 milhões de quilômetros quadrados em setembro de 2014. A maior extensão desde que os satélites começaram a realizar medições precisas. Sei. Em 1979. Né? Aí, né, eles colocaram isso, mas eles têm que colocar. O senador republicano de Oklahoma, James Inhofe, que chama o aquecimento global de farsa, junto com outros negadores proeminentes do aquecimento global, disseram que os cientistas deveriam se concentrar no que não está derretendo. Negadores. Sei. E essas contradições todas é o quê? A gente chama de quê? Né? Tem nome para isso. Né? Aí depois eles falam do Ártico, né? A gente tem que colocar, né? Que bonito, né? Mas não acabou não. Olha aqui a matéria, ó. Né? Aí eles falam aqui, ó. Eu deixei o melhor para o final. A tendência de congelamento da Antártida não foi bem captada pelos modelos climáticos. Não foi bem, né? Os cientistas têm tentado entender por que o aquecimento planetário não derreteu o gelo marinho da Antártica, como ocorreu e ocorre no Ártico. Aí avaliaram os dados de satélite. Né? Aí eles colocaram justamente isso. Né? Que essa corrente forma um escudo. E ao mesmo tempo fala ali, nesse estudo, né,
que a corrente circumpolar do Oceano Antártico, que ajuda a determinar a extensão de gelo marinho, é controlada por cristas e cânions submersos ao longo da borda da plataforma continental da Antártica, e não pelo aquecimento global ou outras condições climáticas. Como é que é, professor? Repete. É isso mesmo que vocês leram. O estudo também descobriu que a corrente circumpolar do Oceano Antártico, que ajuda a determinar a extensão do gelo marinho, é controlada por cristas e cânions submersos ao longo da borda da plataforma continental da Antártica e não pelo aquecimento global ou outras condições climáticas. Já pode pedir musiquinha no Fantástico? Ou não? Né? Ora, sinceramente, né? É ridículo. Né? Aí depois explica aqui, ó, né? O aumento da queda de neve na região antártica é consistente com os modelos climáticos globais, né? Pois uma atmosfera quente retém mais umidade. Aí fala aqui, ó, não vou nem entrar nesse mérito. Ele desce sobre o Oceano Antártico, sobre a zona de gelo marinho. Lá isso leva ao resfriamento da camada superficial, isso leva à estratificação, que leva ao aumento da formação de gelo marinho, porque ele está efetivamente protegido pela neve. E finaliza. O fato dos pesquisadores ainda estarem debatendo as razões de expansão do gelo marinho na Antártica mostra a necessidade de mais dados e mais estudos. Oh, quer dizer então que vocês confirmam que não sabem 100%. Gozado. Os modelos climáticos não acertaram nesse ponto, não acertam, pois eles projetaram uma diminuição do gelo marinho da Antártica, disse o cientista Kaleski. Que curioso. Vamos abrir o estudo aqui, né? Vamos lá. Espera aí. Olha só. Vamos abrir. Opa. Então, o estudo está lá na Science Direct, né? Acessível. Né? Vamos dar uma traduzida aqui. Restrições geofísicas na cobertura de gelo marinho da Antártica. Né? Ali tem um resuminho. Ah, na Antártica é natural, né? Aí, o que eles tiveram que fazer? O que eles fizeram, melhor dizendo? O forte contraste entre as mudanças do gelo marinho, do Ártico e da Antártica é explicado. Quer dizer que na Antártica ali praticamente, né? Os fatores todos naturais, como vocês mesmos colocaram, mas no Ártico não, né? E se alguma coisa sair errada na Antártica, a gente diz também que é o CO2, né? Acende a luz do picadeiro, né? Ou do palco do nosso teatro e segue o baile. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de inscrever, compartilhar bastante. Chave Pix está na descrição, está no QR Code. Por gentileza, mantenha o canal vivo. Né? Muito obrigado pela colaboração. E inscreva-se também no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Um forte abraço, fique na paz.